Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, brasileiros são latino-americanos? Essa semana surgiu na minha tela inicial do YouTube um vídeo da BBC a respeito da classificação dos brasileiros como não latinos por parte das autoridades norte-americanas. Fiquei muito curioso para assistir esse vídeo, mas eu resolvi deixá-lo para fazer isso junto com vocês, e é por isso que nós vamos fazer agora um react sobre esse vídeo. Por que as autoridades estadunidenses não consideram os brasileiros como latinos? Antes de irmos para o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, caso não sejam inscritas, e ajudarem a divulgar o vídeo para as pessoas que vocês acham que vão gostar, e até mesmo para aquelas que você acha que eventualmente, assim, no futuro distante, possam vir a gostar do conteúdo que eu produzo aqui. Nós estamos muito perto dos 5.000 inscritos, e quando nós atingirmos essa marca, acontecerá o sorteio de 2 livros. Então, ajuda aqui o tio chegar logo nos 5.000 inscritos, vai ser muito legal. Além disso, mais 2 recados especiais. O primeiro é, está rolando ainda as inscrições para o curso que eu vou dar lá com o pessoal do Política através da História a respeito da Revolução Americana, da famosa independência dos Estados Unidos, que vai ser todo feito pela plataforma Simpla. Eu vou deixar o link aqui para que vocês façam a inscrição. O curso vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de julho. As inscrições vão até o dia 9, e quem for lá e se inscrever com o cupom especial que eu estou dando para vocês tem 20% de desconto. O cupom é Canal do Sorri. Canal do Sorri. Vou deixar aqui para vocês verem como é que se escreve isso, e aí vocês têm 20% de desconto. E o segundo recadinho que eu tenho para dar antes desse react é que no dia 4 de julho eu e o Jonathan lá do Política Através da História vamos fazer uma live sobre a independência dos Estados Unidos às 7 horas da noite, que vai ser aqui no meu canal e lá no canal do Política Através da História. Vocês que me veem aqui podem entrar direto aqui no meu canal no dia 4 de julho, que vocês vão ver uma live super especial sobre a independência dos Estados Unidos e sobre o meu curso. Eu vou falar também sobre o curso, o que você pode esperar que vai acontecer nele lá no dia 4 de julho às 7 horas da noite. Beleza? Então ajude o canal a chegar a 5.000 inscritos, se inscreva no canal se você não é inscrito ou se você não é inscrita. Se inscrevam no curso Revolução Americana, né, Independência dos Estados Unidos, e nos vemos também no dia 4 de julho com uma live especial sobre a independência dos Estados Unidos. Certinho? Então vamos para esse react. Vamos lá, vou ser bem sincero, eu vi 1 minuto do vídeo e parei e falei assim, não, eu quero fazer um react sobre isso, então vou fazer agora aqui com vocês. Nós somos da América Latina, falamos uma língua latina, o português, mas para o governo americano e o Departamento do Censo dos Estados Unidos, não somos latinos. Eu sou Thaís. Isso eu não sabia que o governo não considera a gente como latino. Carrança, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e te explico por que, oficialmente, os brasileiros não são considerados latinos nos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando muitas coisas, tipo, eu fui pra lá e fui tratado como latino, ou eu moro nos Estados Unidos e sempre preencho que sou latino nos formulários, ou, mas nós somos latinos, quem são os americanos pra vir aqui falar o que nós somos? Então, essa é uma primeira coisa que me chamou a atenção no vídeo, né, nesse primeiro minutinho que eu assisti, é que, não, assim, claro, geograficamente, culturalmente falando, nós somos latinos, né? Não vou pôr aqui um chapéu de alumínio para falar o contrário. O brasileiro é latino-americano, o brasileiro tem suas raízes culturais latino-americanas, enfim. Agora, nós, brasileiros, não nos sentimos latino-americanos. São raríssimas as exceções de pessoas que se sentem latino-americanos, que sentem uma conexão com a América Latina, e isso é historicamente constituído, faz parte da elaboração da nossa identidade cultural. Tem um artigo de 2001, na época que se falava muito sobre integração de Mercosul, escrito pela Maria Lígia Prado, né, que é a mãe de todas as pesquisadoras e pesquisadores de América Latina aqui no Brasil, que fala justamente sobre isso. Por que nós brasileiros não nos sentimos latino-americanos? E ela pinça 2 momentos
importantes da história brasileira, que são justamente as independências e a proclamação da nossa república. No momento da nossa independência, foi construída uma interpretação de que a república levava a monarquia como forma de se estabelecer, então, uma legitimidade para a monarquia, ao mesmo tempo que lá eles entendiam que a monarquia era uma coisa anacrônica, que o caminho para o desenvolvimento eram as repúblicas. Então ali já há um sentimento de não pertencimento, né, de se entender como diferentes, que vai ser ressaltado ao longo do século XIX por conta da escravidão. O Brasil vai ser visto como alguém atrasado por parte dos hispano-americanos porque foi um país que manteve a escravidão. E o segundo momento que ela coloca é justamente a proclamação da nossa república, que vai dar muito próximo ao processo de independência de Cuba, que teve o auxílio dos Estados Unidos. E aí vai se acender uma chama anti-imperialista, anti-estadunidense aí tá vendo? Já ia cair nesse erro. Nos hispano-americanos, que vão olhar para os Estados Unidos como algo negativo, ao mesmo tempo que a Europa deixa de ser a grande referência para o Brasil, para o desenvolvimento, né? E passa a ser os Estados Unidos. Então, nesse momento em que os hispano-americanos estão tentando se afastar dos Estados Unidos, o Brasil está olhando para os Estados Unidos. Então é muito interessante a gente pensar como essa referência à Europa, essa referência aos Estados Unidos faz parte da própria formação da nossa identidade numa negação aos vizinhos, que são sempre vistos como mais atrasados do que nós, né? Vou deixar o link aqui do texto da Maria Lígia Prado, é um texto mais antigo, mas eu acho que ainda funciona. A primeira coisa importante é que vamos falar aqui da definição do governo e do Departamento do Censo americano, que é quem faz as pesquisas populacionais por lá, tipo o nosso IBGE. Isso não quer dizer que brasileiros não sejam vistos como latinos na sociedade americana. Esse, aliás, é um caso que mostra como, às vezes, a visão das pessoas sobre a sua própria identidade não necessariamente se alinha com as definições oficiais dos governos. E também... essa é uma outra coisa, e foi aqui que eu parei o vídeo. Essa é outra coisa que me chamou a atenção, porque quando eu fui fazer meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, no longínquo ano de 2016, precisando dar uma voltada, eu tava embarcando para os Estados Unidos e ouvindo um podcast do NPR. Eu tava testando meu inglês na época e eu escutava muito um podcast sobre política do NPR Politics. E aí, lá tinha uma propaganda da Latino Review, que é uma revista focada no público latino dos Estados Unidos, perguntando se os brasileiros podiam ser considerados latinos. Por quê? Porque estava tendo as Olimpíadas aqui no Brasil, então muito se falou de Brasil lá nos Estados Unidos, e aí a pergunta era para os latinos que moravam nos Estados Unidos se eles consideravam nós brasileiros como latinos também, né? E aí, chegando lá, passou-se alguns meses que eu estava lá, teve uma palestra de uma professora brasileira falando sobre peruanidade no Brasil e nos Estados Unidos, como os peruanos que viviam no Brasil e nos Estados Unidos definiam as suas identidades e tal. Um trabalho muito bacana de uma pesquisadora brasileira. E aí eu levantei essa questão, né? E aí, quando terminou a palestra, veio um professor americano, bateu nas minhas costas e falou assim: fica tranquilo que você é latino. Tipo, amigão, não tem escapatória, você é latino também, né? E aí eu fiquei comigo na cabeça, assim, beleza, brasileiro é latino, eles consideram a gente assim, aqui. E é interessante porque a comunidade latino-americana, hispano-americana de lá, de fato não olha a gente muito como brasileiro, como latino-americano, porém, a gente se aproxima mais deles lá do que quando a gente tá aqui. A gente percebe eles mais como hermanos quando a gente tá fora do nosso lugar do que aqui. Porque a gente percebe que eles comemoram festas de 15 anos, a gente percebe que eles são católicos, como a grande maioria dos brasileiros, né, que tem vários elementos culturais dos quais a gente partilha, né? Mas eles meio que olham pra gente assim como não latino, né? Mas os americanos consideram a gente latinos como. Então, no senso comum, no dia a dia, brasileiro é latino. Vamos ver agora por que o governo não considera a gente. Porque ser latino significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Tá. São considerados latinos pelo Departamento do Censo americano pessoas de cultura ou origem espanhola. Ou seja, os brasileiros, falantes de português, estão fora dessa definição. A origem disso está no... Caraca, que estereótipo, né? Ser latino tem que usar sombreiro.
uma lei de 1976 do Congresso americano, que determinou a coleta de dados sobre um grupo específico, os americanos de origem ou descendência espanhola. No ano seguinte, em 1977, com base nessa lei, foram publicados os padrões para a coleta de dados étnicos e raciais nos Estados Unidos. Vale dizer que durante Civil Rights houve uma grande manifestação. A gente fala muito do Civil Rights, a gente pensa muito no movimento negro, nas mulheres, no Vietnã, mas teve também movimentos indígenas, como o Red Power, e houve também um movimento liderado pelo César Chávez para reconhecimento dos imigrantes, né? E era de comunidades hispano-americanas, então existe sim uma participação maior de hispano-americanos, e isso vai de muito tempo. Já no século XIX, até o surgimento da comida Tex-Mex e tudo mais, até mesmo, né, a apropriação de terras que pertenciam aos mexicanos, enfim. Então, essa proximidade é de fato maior. 5 classificações. In 80 million mailboxes across the USA, the census is a-comin' to help us plan the way. Indígena americano ou nativo do Alasca, asiático Vou tomar um strike. ou ilhéu do Pacífico, negro, hispânico ou branco. Acontece que 20 anos depois, ou branco, nativo do Alasca, asiático ou ilhéu do Pacífico, negro, hispânico ou branco. Então, brasileiro não. Porque pra eles a gente não é branco, a gente não é hispânico e, pasmem, essa pesquisadora que eu vi dando a palestra, ela é negra, uma mulher negra, e aí ela estava me contando que quando ela ia no rolê dos latino-americanos, dos hispano-americanos, os hispano-americanos falavam assim, não, você não pode colar aqui porque você é negra. Quando ela ia no rolê dos negros, eles falavam assim, não, você não pode colar aqui porque você é hispânica, você é latino-americana. Esse troço de identidade é muito mais complicado do que a gente pensa, essa é a verdade. Acontece que, 20 anos depois, em 1997, essa classificação foi revisada. Bill Clinton. E a categoria hispânico mudou para hispânico ou latino. Isso porque hispânico era uma expressão mais usada no leste dos Estados Unidos e latino mais no oeste. Assim, eles achavam que mais gente ia responder às pesquisas. Mas aí criou-se a confusão para a classificação dos brasileiros. Por quê? Embora para o governo americano a classificação hispânico ou latino continuasse dizendo respeito somente às pessoas com origem em países de língua espanhola, para nós, o termo latino remete ao fato de sermos latino-americanos e falarmos uma língua latina, o português. Ah, que interessante. Então, eles substituíram o termo, quer dizer, usaram 2 termos, em vez de hispânico, latino, porque era a forma corrente como as pessoas se identificavam. Tanto que existe o Latino Review, né, que eu mencionei agora há pouco. Só que aí, ao usar o termo latino, eles continuaram achando que se referia aos hispânicos, só que aí os brazucas olharam e falaram assim, opa, e eu? Essa confusão ficou evidente em 2020, por causa de um erro numa pesquisa oficial lá nos Estados Unidos. O Departamento do Censo dos Estados Unidos geralmente faz uma reclassificação posterior nas pesquisas federais americanas. Funciona assim: quem diz ser hispânico ou latino, mas ao mesmo tempo informa ser brasileiro, ou de qualquer outro país não falante de espanhol, tipo português, filipino, jamaicano, é reclassificado como não hispânico ou latino. Mas em 2020, o Departamento do Censo americano publicou os dados sem fazer essa reclassificação. Isso revelou que 70% dos brasileiros morando nos Estados Unidos se consideram latinos. Nos anos anteriores, menos de 4% eram classificados dessa forma, por causa desse processo de reclassificação que a gente explicou. Ou seja, esse erro revelou que tem uma desconexão entre a forma como nós brasileiros nos identificamos e a classificação oficial do governo americano. Eu perguntei para o estatístico brasileiro Rafael Nishimura, pesquisador na Universidade... Então, é justamente isso que eu falei. A gente aqui no Brasil, a gente não se considera latino-americano. De novo, a gente tá? Pra não ficar dúvida. Mas a gente aqui no Brasil, a gente vê quando assim, vamos num bar que toca música latino-americana, que vai tocar samba. Vamos num bar que tem comida latino-americana, que vai ter feijoada, porque feijoada e samba também são, né, produtos latino-americanos. Então, a gente quando fala Latinoamérica, a gente fala assim, vamos dar um rolê pela Latinoamérica. Vou fazer o quê? Vou pegar meu carro e vou pra Ouro Preto? Não, a gente fala que a gente vai um rolê pela América Latina quando a gente fala que vai pros países vizinhos. Então, nós aqui, de fato, né, já expliquei o porquê, não temos essa dimensão de que nós pertencemos à América Latina, né, à distante América do Sul, como diz a Maria Lígia Prado. No entanto, quando a gente tá num país estrangeiro que nos olha assim, a gente se apega a essa questão pra gente não ser alguém sem identidade.
E aí a gente começa a perceber as nossas similitudes e é por isso que lá a gente se identifica como latino. Cidade de Michigan e morador dos Estados Unidos há 13 anos, se tem alguma chance de o governo de lá mudar essa classificação para nos incluir entre os latinos. Ele me disse que como a população hispânica nos Estados Unidos é enorme, os brasileiros não representam nem 1% desse grupo. Sim. Então não tem muito incentivo para essa mudança. Eu fiz um vídeo já sobre isso, sobre imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Eu acho que é em torno de 900 mil oficiais, tá? Eu suponho que seja um pouquinho mais. Mas brasileiros morando nos Estados Unidos é algo em torno de 900, 850 mil regularizados. Principalmente em Nova Jersey, Flórida e Massachusetts. Você, o que acha dessa classificação do governo americano? Conta aqui pra gente nos comentários. Obrigada e até a próxima. Eu acho que tem que criar uma cláusula assim. Coloca lá nativos, brancos, hispânicos e brasileiros. Tem que ter uma rubrica só pra gente. Não, sacanagem. Eu acho que latino, né? Mas eu entendo assim, porque por parte da própria comunidade hispano-americana, o brasileiro não é visto exatamente como latino. Se você é brasileiro e mora nos Estados Unidos e me assiste por aqui, eu sei que tem alguns que moram nos Estados Unidos e acompanham o meu canal. Eu conheço o Vini do Fatal Error, né, de um canal nerd que tem lá no Instagram, tem podcast, é muito bom. Ele mora lá em Massachusetts. Diz pra mim aí, Vini, e demais moradores dos Estados Unidos, vocês se sentem latinos? Como é que a comunidade hispano-americana recebe vocês e como é que os gringos tratam vocês? Escrevam aqui nos comentários. Se você tem um primo que mora lá, conhece alguém, escreva aqui nos comentários a experiência que eles têm por lá. Além disso, comentem qualquer coisa que vocês quiserem aqui no canal. Deem dica de vídeos, façam perguntas, enfim, promovam a interação aqui no canal, que é algo extremamente importante para o engajamento, certo? Nos vemos terça-feira, às 7 horas da noite, dia 4 de julho, aqui para uma live especial sobre a independência dos Estados Unidos. Um grande abraço, tchau, tchau!